Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Eduardo da Radiestesia Sensitiva e eu estou sempre por aqui falando a respeito desse tema de radiestesia, radiônica, como funcionam esses conceitos. E hoje eu vou responder uma pergunta de um seguidor que ele me pergunta como que funciona as pessoas que têm energia e que nos sugam, que nos afetam, né? Como que é esse processo e como fazer para resolver isso? Então a gente vai definir esse tipo de situação como intrusos energéticos ou como vampiros energéticos, digamos assim, né? Que são pessoas que acabam entrando em ressonância com a gente e que sugam a nossa energia. Dentro da técnica, a gente consegue identificar esses intrusos energéticos ou vampiros, como queira se chamar, né? E conseguimos inclusive tratar eles para que eles entrem em outro padrão vibratório e saiam do nosso campo. Mas, a grosso modo, é importante estabelecer uma diferença entre esses intrusos energéticos e aquilo que a gente vai chamar de ondas negativas de inteligência ou magia, que a gente trata isso também dentro da técnica. A magia seria algo que a pessoa deliberadamente faz para nos atingir. Ou ela faz, ou ela manda fazer, enfim, né? É algo realmente uma pessoa que não gosta de mim, que faz alguma coisa contra mim. Isso seria um outro assunto, que é o assunto que já está dentro mais do âmbito da magia. O intruso energético ou vampiro energético, ele muitas vezes é uma pessoa que não nos quer mal, mas que ele tem um padrão vibratório extremamente denso e que acaba nos afetando. Ou ele tem um padrão vibratório denso, ou ele está num padrão vibratório denso, né? Então, digamos que eu tenho uma pessoa, um parente meu, que gosta muito de mim e que de repente ele não está legal. E aí ele começa a pensar em mim. Se a minha energia, a minha frequência, ela está um pouquinho desorganizada, essa vibração que vem de lá é uma vibração densa, uma vibração, vamos dizer, baixa, uma vibração densa. Se eu, de alguma forma, eu estou desorganizado, desequilibrado na minha vibração, eu vou entrar em ressonância com isso e vou ter sensibilidade a isso e, eventualmente, eu vou me sentir mal, vou me sentir deprimido, enfim, mais ou menos parecido com o que essa pessoa está sentindo lá. Se eu estiver num padrão vibratório elevado, mais diferente, mais harmonizado, é muito provável que isso não me afete. Tá? Claro que eventualmente eu posso, se eu tenho uma sensibilidade maior, se eu tenho um trabalho maior em termos de frequência, eu posso sim acessar essa frequência e o meu padrão vibratório mudar essa frequência. Então, eu vou te dar um exemplo do que seria um intruso energético, grosso modo. Digamos que eu saio com um amigo meu, ele se separou há pouco tempo e ele está bem deprimido. Saio para dar uma caminhada, conversar com ele, enfim, e eu estou num padrão vibratório legal, eu estou super bem, tá? Só que ele está muito mal e tal, e no final da caminhada eu fico extremamente mal, pesado, denso, tenso, e ele sai super leve, sai super legal, né? O que ocorreu aí? Eu estava com uma frequência aqui, mas de certa forma não estava muito bem, não estava muito organizado, e ele estava com uma frequência aqui. Então o que ocorreu foi que eu doei energia para ele ficou legal e eu não fiquei legal. Então, a grosso modo, isso é um vampiro energético. Então, nesse caso, nesse exemplo, é um amigo meu, um cara que gosta de mim, entende? Me acha legal e tudo, mas que não fez nada deliberado, não fez nada por mal. Ele simplesmente sai e diz assim: nossa, que bom que foi falar com o Eduardo, já me senti muito mais leve. E o Eduardo lá ficou todo esculhambado, digamos assim, né? Então esse é o conceito do intruso energético ou do vampiro energético. Então, a ideia é que a gente tem que estar com uma frequência, e aí se você não viu aquele vídeo que eu falo sobre frequência, dá uma olhada lá, né, porque é bem interessante falar sobre esse assunto. Eu tenho que ter mecanismos e ferramentas para me manter numa frequência elevada. Porque nesse caso, digamos assim, da saída para conversar com meu amigo, se eu estou com uma frequência aqui, ele sobe, mas eu não desço. Entende? No máximo eu dou uma osciladinha, mas eu já subo de novo. Então, se eu estiver organizado, equilibrado, eu posso ajudar ele, eu posso doar energia para ele, mas eu não saio da estabilidade. Então é isso que ocorre quando a gente se trabalha com a radiestesia ou quando a gente trabalha com a radiestesia e atende as pessoas com isso.
A tendência é que com as limpezas e tudo que se faz na radiestesia, a frequência da pessoa sobe e ela fica mais estável, mais firme. Então essas ondas de baixa frequência, ela dá uma balançada, mas ela não cai. Então é aquela ideia que já vivi, você já viveu também. De repente eu estou super bem e entra um problema X, sabe? Entrou um problema hoje de manhã. E eu fico 3 ou 4 dias totalmente errado porque eu não consigo lidar com aquela situação. Então eu fico mal, eu fico triste, eu choro, eu isso, né? Então o que que significa? Essa frequência foi algo que entrou aqui e eu estava desorganizado e eu baixei e fiquei aqui embaixo, né? Agora, se eu estou equilibrado, essa frequência pode entrar, eu dou uma balançada, mas eu entendo a questão, resolvo a questão, me posiciono, verifico se tem algo para fazer, eu faço. Se não tem algo para fazer, eu delego ou solto, enfim. Então vai depender do nível de consciência que a pessoa tem. A nível de radiestesia, como é que nós fazemos? Geralmente, quando ele sai na técnica, a gente trata o vampiro energético ou o intruso energético. Então a ideia é que digamos que a pessoa está numa frequência, ela acessou esse vampiro energético, então tá ali. O vampiro está grudado aqui no pescoço da criatura, né? Então o objetivo é elevar a frequência do vampiro energético, tratar ele para que ele eleve a frequência para que ele saia da jugular da pessoa, né? Então é assim que funciona dentro da técnica. Quando a gente identifica, pode ser tio, pode ser sobrinho, pode ser parente, pode ser amigo, ex-namorado, noivo, enfim. Ali na técnica tem o nome, a denominação dessa pessoa, qual o grau de parentesco, amizade, enfim, trabalho, e a gente consegue identificar, e através da técnica a gente eleva o padrão vibratório desta pessoa que não está legal, e aí ele sai dessa ressonância e a gente consegue continuar trabalhando com a pessoa que a gente está atendendo e conseguir e vai avançando. Mas a grosso modo é importante ressaltar que o intruso energético ou vampiro energético, como a gente define, ele não é alguém que nos quer mal, ele é alguém que simplesmente está pensando na gente, entra em ressonância e a gente, por estar com uma frequência desarmonizada, desorganizada, a gente acaba caindo. Então, volto a dizer, se a gente tiver com uma frequência harmonizada, tiver vigilante, tiver ok, conseguir entender as coisas e conseguir ficar vigilante no sentido de mudar o nosso padrão vibratório sempre que a gente der uma oscilada, não vai ter problema nenhum, porque a gente não vai entrar em ressonância. Então a resposta é, a forma de se precaver ou de se proteger em relação a pessoas que têm baixas frequências é a gente vibrar noutra onda, no outro padrão vibratório. Vibrou no mesmo padrão vibratório, na mesma onda, toma na hora, não tem negociação, né? Então a ideia é essa, tem que entender os processos, compreender os processos, limpar essas programações para que a pessoa vibre num outro modelo, tá bom? E então, qualquer coisa, deixa o teu comentário, deixa a tua pergunta que eu te respondo lá e eu te vejo lá no próximo vídeo, tá bem? Até mais!